alguns mais novos também, como professores graduados, instrutores. E, naturalmente, aquilo foi se incorporando na minha maneira de jogar e de perceber a capoeira. E, de uma forma muito natural, eu incorporei a movimentação. E, quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha uma dinâmica diferente da capoeira de São Paulo. Eu não percebia, eu não identificava que eu tinha incorporado um outro segmento. Pelo contrário, aquilo veio de forma muito espontânea. Então, em São Paulo, quando eu cheguei, eu me consegui chamar a atenção de algumas pessoas naquela época, porque ninguém se expressava de tal maneira ainda em São Paulo. E eu fui me destacando em alguns lugares, mas confesso que tive um certo estranhamento sobre a minha forma de ver a capoeira que se jogava em São Paulo na época. Dentro da minha ingenuidade, da minha percepção de jovem e novo também de capoeira, eu chegava a imaginar que a capoeira de São Paulo seria mais fácil de jogar. Eu tinha uma imaginação de ser uma capoeira menos compromissada com o outro, pela maneira leve e solta de jogar, uma capoeira mais solta. Sendo que naquela época, na década de 80, em Recife, em Pernambuco, a capoeira era mais dura, um jogo mais amarrado, mais para o embate mesmo. E isso eu só fui entender depois que eu conheci o mestre capitão e que aí ele foi me explicando qual eram os fundamentos. Eu também tive acesso a outros mestres, a outras rodas, e eu fui compreendendo quais eram os processos. E aí vem se desenvolvendo a minha prática. Eu comecei a dar aula aí em São Paulo, na Zona Leste, através do mestre capitão, na escola dele, depois abri uma outra academia, e naquele momento eu comecei a ensinar a capoeira que eu aprendi com o mestre capitão e tentando introduzir a capoeira que eu aprendi em Pernambuco. Por um instante, na minha cabeça ficou uma confusão, porque era muita informação e eu não sabia qual método usar ou como lidar com aquilo. Aí eu fui começando a fazer um estudo, uma análise dentro da minha maneira de jogar, da maneira que eu me comportava. Eu sabia que em alguns lugares eu era bem aceito, em outros não. Eu comecei a examinar minhas falhas e meus pontos altos, enfim. E fui aprimorando o meu método, minha metodologia. Até que passou-se mais um pouco, mais alguns anos, e eu resolvi vir morar na Baixada Santista. E chegando aqui, também tive um estranhamento, porque naquele instante eu não tinha conhecido toda a comunidade da capoeira aqui embaixo, mas eu via uma capoeira também solta, uma capoeira sincronizada, um movimento sincronizado, que é uma característica daqui. E eu ficava me perguntando, porque eu não tinha confiança de jogar perto, soltando golpes de giro, porque eu sabia que eu estava vulnerável a uma queda ou qualquer outra coisa. Eu não queria me expor dessa forma. Mas se eu também partisse para o ataque, para o elemento surpresa, ia causar um desconforto, uma incomodação em quem estivesse jogando comigo, e eu ser mal interpretado e causar aquela impressão de que chegou para bagunçar ou que está procurando confusão e tal. Então, isso também foi mais um desafio para mim, aprender a compreender o que estava acontecendo naquele território, ou seja, nesse território. Então, a capoeira, na minha percepção, como eu tive um início assim meio que andarilho, eu sempre procurei compreender os territórios para saber como dialogar com aquela comunidade, com aquele local. Então, eu tive essas questões todas. Mas isso foi se desmistificando a partir do instante que eu fui conhecendo pessoas e tendo acesso às rodas e aos eventos. Eu vou citar alguns momentos legais, importantes aqui, que eu tive na região. Foi quando, por exemplo, eu conheci na roda de capoeira, ainda na divisa, uma roda que eu estava passando pela praia, encontrei mestre Heraldo, fazendo uma roda com a rapaziada dele, e eu comecei a frequentar aquela roda, depois conheci mestre Nando, Donizete, e outros que apareciam lá. E firmamos aquela roda por muito tempo. Logo mais o mestre Heraldo parou de frequentar, e eu sustentei aquela roda por uma boa data.
e aí foi surgindo grandes parceiros, camaradas, fui conhecendo gente a partir dali. Lembro que frequentou ali o mestre Torrão, tatuagem, mestre Cavoeiro, entre tantos e tantos que apareceram por lá. Mas os mestres que me acolheram assim logo de primeira aqui na Baixada foi mestre Pacífico, mestre Cavoeiro, Cícero Tatu, mestre Bahia, na época que não era mestre Bahia, e mestre Bandeira, a gente se conhecia de longe, ele me observava de longe, eu não tinha tido acesso a ele ainda, a uma conversa ou até mesmo um jogo. Mas foi um nome muito forte, porque ainda em São Paulo, eu perguntava para o mestre capitão sobre a capoeira aqui na Baixada, ele falava de dois nomes importantes. Então, procure, quando você for lá, procure tem dois capoeiras lá que você vai gostar de conhecer, que é o mestre Bandeira e mestre Cavoeiro. O senhor conhece, mestre? Ele falou, conheço porque eles andavam aqui, quando o mestre era aluno, ainda na academia do mestre da Lagoa da Baité, do mestre Tabuna. Mestre Bandeira e mestre Cavoeiro ainda eram alunos também, ou recém-formados, frequentavam lá, e eles se conheceram lá. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, que um dia conhecer esses camaradas. E em um desses momentos na roda de praia, eu conheci o mestre, alunas do mestre Ron, que estava passando por lá, e se apresentaram, me convidaram para ir até a academia do mestre, e lá nós nos conhecemos. Eu não conhecia ele ainda, ele tinha chegado recentemente de Sergipe, e a gente se conheceu, firmamos uma grande parceria, uma grande amizade na época, e foi na casa dele, numa roda no quintal, que eu conheci mestre Cavoeiro. Nos conhecemos jogando e logo mais fizemos uma parceria, foi um momento, tivemos vivências assim, encontros maravilhosos, muita capoeiragem, muita conversa, muito aprendizado, foram momentos muito bons. E logo mais, por incrível que pareça, o mestre Bandeira me procurou depois de uma roda que ele viu, a gente sentou para bater um papo e conversamos por horas, ele queria saber quem eu era, a minha história, contei, conversamos muito, ficamos bons amigos, e passamos a nos encontrar em alguns eventos. E eu confesso que foram momentos maravilhosos, foram grandes jogos. E o mais interessante é que, para mim, nós tivemos jogos assim altamente complexos, perigosos, e não tivemos um contato físico. Foi momentos assim de precisão, destreza de um lado e do outro, e também de muito respeito, porque eu nunca tive interesse nem intenção de me sobrepor diante de nenhum mestre que tivesse mais tempo do que eu. E o mestre Bandeira, ele, há 25 anos atrás, ele tinha menos idade, tinha muito vigor, não que ele não tenha, mas era outra realidade. E a gente explorava mesmo e realmente foram momentos assim ímpar na minha trajetória. Assim como foi com o mestre Cavoeiro e tal. E naquele período também comecei a me aproximar, através do mestre Bahia, do mestre Cícero Tatu, conhecer um pouco mais sobre a senzala, tive acesso ali ao mestre Totinho, mestre Sombra. Depois vivenciamos alguns encontros em campeonatos, em jogos abertos regionais e tal. E foi muito legal, comecei a entender a capoeira da Baixada, a proposta de cada trabalho, de cada segmento. Confesso que aprendi e continuo aprendendo também com a capoeira e com os capoeiristas aqui da região. E cada vez mais me alegra ver o crescimento, a evolução da capoeira como um todo. Mas se deve muito à contribuição desses mestres. Também não citar o nome de mestre Geraldo, a gente teve momentos assim de compartilha em roda, em conversa, mestre André, vivemos grandes momentos também, tive o prazer de conhecer a galera dele toda naquela época, em Maitá, Cubatão, e também as rodas que tinha do mestre Cavoeiro, que descia mestre Curisco lá na Cota 200, e via dos pescadores, enfim, é muita história, muita história. Eu fui feliz em ter aproveitado cada momento, isso me estimulou e me estimula a seguir treinando, treinando, eu treino infinitamente. Só para sintetizar, desde 84 para cá, eu nunca parei de treinar capoeira.
e praticamente eu treino todos os dias. E sobre a capoeira contemporânea, que é o grande tema da história, eu me prolonguei na minha introdução, mas não poderia deixar de falar. Então, como vocês viram aí na minha fala, eu não fui procurar a capoeira contemporânea em nenhum grupo, nenhum mestre de grupo A, grupo B, pelo contrário. Eu incorporei isso dentro da minha vivência. E o meu método ele é uma fusão das vivências e das experiências que eu tive com meus mestres e com a minha trajetória como um todo. Na Baixada, quando eu iniciei esse trabalho, eu não conhecia nenhum outro trabalho com capoeira contemporânea, mas eu sei que mestre Ron tivemos na mesma época. E é uma discussão aqui que o pessoal costuma questionar, mas o mestre Capo chegou aqui de cordão, sim, eu treinei com o mestre Capitão, a gente usava cordão, e eu peguei o cordão vermelho com ele, que na época ele seguia a linhagem de Capitães de Areia, e o cordão vermelho era Liberto, o professor. Eu cheguei aqui na Baixada com um cordão vermelho, que alguns mestres, como o mestre Capeva, estavam questionando se eu era mestre, porque no Rio de Janeiro o cordão vermelho era mestre. Eu falei, não, mestre, sou professor e sou cordão vermelho. E o mestre Ron, na sequência, como nós nos conhecemos, fizemos uma amizade, tivemos muitas parcerias, e ele me estimulou a colocar a corda naquele momento. Mas o que classifica o capoeirista contemporâneo em sua prática não é botar uma corda, só para que fique claro, é a sua prática. Então, eu com corda ou sem corda, eu praticava essa capoeira já desde 84, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com ela. Que fique claro. Enfim, nesse período, a gente começou a explorar bastante esses conteúdos e criar uma conexão entre o meu trabalho e o do mestre Ron, e fazendo rodas na praça, na praia, criando eventos, participando de eventos coletivos. E tínhamos um cuidado de preservar a capoeira como um todo, porque, ao meu ver, a capoeira contemporânea nunca foi um meio de dividir a capoeira, ou de se sobrepor a uma outra ideia de capoeira. Pelo contrário, é uma prática como todas as outras, porém, uma prática que eu me identifico, que não exige que o outro se identifique, ou que aceite, mas que dentro da roda a gente possa estabelecer um diálogo. Então, meu desafio sempre foi esse, dialogar com qualquer capoeirista, em qualquer segmento, que se comprometa e se proponha a jogar capoeira. Então, essa é a minha ideologia, sempre foi. E, infelizmente, teve um boom dessa capoeira na mídia, e mais pessoas se envolveram, e a capoeira contemporânea, aqui na Baixada, tomou outra proporção dentro de uma outra percepção. E aí começou, os caras que se envolveram com essa prática na época não estavam entendendo qual era a lógica. E as pessoas que não conheciam, que estavam vendo de longe, também fizeram seus julgamentos. Então, quer dizer, eu entrei nesse pacote. Os caras, capoeira é briga, só agarra, violência, coisa e tal. Pelo contrário, na minha capoeira não tinha esse efeito. Só que começaram a aprender movimentação por vídeo, fita cassete, e um repertório gigantesco com pouca informação, muito conteúdo e pouca informação. Realmente, começaram a utilizar socos, agarrões, tumultuando eventos em rodas, os caras acreditando na força física, ficando cada vez mais bombados, e achando que estavam jogando de capoeira. Aí sim deturpou a capoeira contemporânea que eu acreditava, e eu fui nesse pacote. Mas a minha ideologia não foi essa, como eu acabei de citar. Mas, enfim, segui preservando o que eu acredito, que eu acreditava. Naquela época o pessoal ainda questionava, mas, cara, quando é que você pega fundamento? Eu falei, meu amigo, fundamento quem tem, tem. Quem não tem, meu amigo, não se pega, assim, você tem que ter. Se você é um mestre, é um professor, você precisa ter um fundamento. Eu tinha o meu fundamento, eu tenho. Então, meu fundamento da capoeira, ele se mantém desde quando eu iniciei a capoeira. Então, eu não peguei fundamento por aqui, nem com escola ou grupos. Então, a minha capoeira ela segue essa linguagem, essa percepção de respeito, de diálogo,
de buscar ser eficiente, buscar conteúdo para desenvolver, saber se comunicar e, sobretudo, preservar o parceiro. Porque o grande desafio é você ser preciso no movimento e ter freio no movimento. Não adianta você ter toda a força do mundo e não ter controle. E também buscar a capacidade para esquivar o contragolpe do parceiro para poder dar seguimento à ideologia da roda, do jogo. Então, para mim, capoeira, eu curto, admiro a diversidade, eu valorizo a diversidade. Então, para mim, quanto mais diferente for a capoeira em qualquer lugar que seja, mais conteúdo ela vai ter e quanto mais surpresa para mim, mais eu vou desenvolver. Essa é a minha ideia. E estou aí no aprendizado contínuo. Eu acho que eu falei demais, galera. Vamos lá. Agora é com Não, vocês. não, não, não. Falou demais não, mestre. É gratificante e de suma importância a gente poder conhecer um pouquinho mais o que vem por trás da história do senhor aí dentro da capoeira. A galera que está chegando agora, até às vezes também os mais antigos, não tinham esse conhecimento referente à pessoa do senhor aí nesse mundão vasto da capoeira. E é muito importante a gente poder, a partir das suas palavras, estar conhecendo um pouquinho sobre a sua forma de ver a capoeira, sobre a sua forma de vivenciar a capoeira. E eu tenho certeza que essa explanação do senhor, aí o pessoal conseguiu compreender um pouquinho aí a importância que tem a capoeira dentro da vida do senhor. Então, como eu citei agora há pouco, é muito importante. Eu sempre treinei muito e nunca treinei com a intenção de vencer alguém, buscar um adversário. Não. O desafio sempre foi comigo mesmo, é me superar a cada treino, a cada momento. Então, o desafio é para mim, é comigo, eu busco isso todo dia. No entanto, eu sempre treinei sozinho, mesmo tendo meu momento com meus alunos ou com alguns parceiros, eu sempre usei um espaço para me treinar sozinho, para buscar essa compreensão. Né? E outra coisa que eu queria pontuar é que eu nunca tive a intenção de colecionar, tipo assim, eu bati fulano, ou eu desmaiei cicrano, ou algo parecido. Isso nunca foi algo que me fez bem. Eu tenho certeza que não faz bem para ninguém. Porque quando você agride, machuca, lesiona uma pessoa, é muito sério. Porque você está danificando uma vida envolvida em outras vidas. Então, a capoeira nos dá muito para a gente querer só isso. Isso é muito pouco. A gente pode, sim, ganhar e perder jogando, onde os dois acabam ganhando, que é lidar com a subjetividade. Porque a subjetividade dentro do jogo, ela nutre muito mais uma roda do que a objetividade. Por exemplo, o cara que bate muito, digamos que você vem na minha roda, você bate nos meus alunos todos, vai chegar uma hora que não vai ter mais com quem você jogar. Você vai embora. E eu fico com aquele problema todo, e as pessoas levam aquele problema para casa delas. Então, isso é muito danoso pensar na capoeira com esse pensamento, trazer a capoeira com esse pensamento. É reducionista. Então, esse é um cuidado que eu tenho. Eu treino para ter cuidado, para ter controle. Às vezes acontece, e já aconteceu. Uma vez aconteceu comigo, um grande amigo meu se machucou jogando comigo, e quando eu tive a oportunidade de ir na casa dele, visitá-lo, aquilo me fragilizou de uma maneira que eu me senti derrotado. Derrotado porque eu vi o cara numa situação muito ruim, eu não desejo para ninguém. E uma vez que eu me machuquei também aqui com um camarada meu, eu sofri uma fratura exposta no braço e fiquei 2 anos para me recuperar depois de 2 cirurgias. E eu percebi que essa história de camarada que te machuca, não te procura,
não pergunta como é que você está. Então, isso não é amigo, não faz sentido com a capoeira. Então, graças a Deus, eu tenho o apoio da minha tive, tenho o apoio da minha família e dos amigos mais próximos que me acolheram, que me cuidaram e tal. E assim, superei e venho superando. Mas é assim, só para lembrar que é um momento, né? A capoeira é um segundo. A gente pode sair dali muito feliz ou não. A gente, em algum momento, a gente pode ter o controle da situação e não querer um dano para o outro, muito menos para si. Não, legal, mestre. A gente fica grato aí por senhor estar expondo aí a sua forma de pensar sobre capoeira. E mais uma vez enfatizo, com certeza isso aí vai estar contribuindo na vida de muitos. Tá? E agora a gente vai começar, Messi, com a pergunta aí da galera que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, da web rádio A Voz da Capoeira, tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, certo? E na página na internet também. O TK de São Vicente, ele está perguntando aqui, mestre, quando aluno, quais foram os capoeiristas que o senhor olhava como referência? Ou seja, o senhor, quando era aluno, quem o senhor tinha como referência aí, grande capoeirista para o senhor? Olha, isso lá em Pernambuco, né? Primeiramente, meu mestre Barbosa, falecido, também mestre Silvio, mestre Geraldo, que eram os mestres da região, o mestre Virilo, lá de Recife, mestre Curisco, de Recife, que eram os que eu tinha mais aproximação, e também o mestre Tigrão, que era um baiano que vivia em Pernambuco, que era um capoeirista muito elegante, isso me despertou muita atenção. Enquanto aluno, foram essas pessoas que me estimularam bastante, cada um com a sua Legal. peculiaridade. Opa, isso é ótimo. É muito bom, é importante a gente ter referências, né, para que no caminhar da nossa vida, da nossa trajetória dentro da capoeira, a gente tenha como ter, ter um embasamento para a gente poder saber que forma a gente vai estar agindo dentro da capoeira de acordo com o nosso trabalho, né? Sim. A Marta também de São Vicente, de Santos, ela está perguntando aqui: como o senhor se sente por ser um nome de referência para muitos capoeiristas aqui na Baixada? Olha, primeiramente um abraço para a Marta, que eu conheço a Marta assim de muito tempo, desde essa roda de praia que eu falei para vocês no começo, ela estava por lá já, né? Então, grande amiga Marta, grande abraço. Bom, ser referência, eu nem sabia disso, mas o que eu sinto é uma responsabilidade, né? Porque quando você assume, você toma frente de qualquer ação, você já está respondendo por ela e por as pessoas que nela acreditam. Então, eu tenho um zelo pelo que eu faço, me esforço para fazer da melhor forma e também me esforço muito para exercer o que eu falo, para que não venha decepcionar as pessoas ali na frente. Porque às vezes falar uma coisa e fazer outra realmente é o desencontro. Então, o desafio está nisso aí, de exercer o melhor. Ah, legal. Legal, mestre. Temos aqui mais uma pergunta do TK. É, quando foi o seu primeiro contato com a capoeira Angola? Olha, eu vi, é, quando eu vi a capoeira Angola, eu não sabia que era capoeira Angola, porque a gente não se apresentava assim naquela época, né? Eu tive contato, o meu primeiro contato foi com o mestre Canjiquinha e mestre Paulo dos Anjos. A capoeira Angola foi com eles. Isso em 86, 87, por aí. Mas eles se apresentaram como capoeiras. Não fala que ninguém falou, os angoleiros chegaram para os agora os mestres da capoeira. Então, foi assim, meu primeiro contato. E eu fui ver uma chamada de Angola, eu não sabia o que era, fiquei perguntando o que era aquilo. Eu saía da roda cheio de perguntas, aí na academia o mestre me explicava. Aí foi quando eu comecei a entender um pouco sobre isso. Mas eu fui ter um entendimento mais próximo da capoeira Angola em São Paulo. Eu frequentei muito as rodas da República da época, tive muito contato com o mestre Ananias, ainda nos anos 90.
E também aqui na Baixada, através da capoeira aqui da Baixada, que tem muito essa característica, então acabei absorvendo bastante por aqui. Mas eu nunca tive um aprofundamento na capoeira Angola. Então, o pouco que eu compreendo foi fruto das minhas vivências, das minhas viagens, em qual eu encontrei muita capoeira pelo mundo, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, Rio de Janeiro, Paraná, enfim. Mas eu não tive escola, não aprendi capoeira de Angola, não aprendi. Eu vivencio, aprendi pelas vivências mesmo. Isso é legal. A Marta aqui, ela está mandando umas duas perguntinhas para o senhor, mestre. A primeira, na sua opinião, a capoeira contemporânea ela é mais ofensiva? E a segunda, como está a presença feminina dentro do grupo do senhor? Ania, ela tem um caráter mais atlético, porque ela se desenvolveu justamente no período que os capoeiras daquela época, dos anos 60, eles queriam, eles, eles, por serem acadêmicos e jovens e tal, mais treinados, eles começaram a praticar a capoeira como atleta, com repetições intensivas de movimento, aprimorando cada vez mais, e naturalmente você ganha um caráter mais atlético. E isso foi se desenvolvendo, foi se caracterizando. Então, a capoeira contemporânea tem um caráter mais atlético, mais potente, e ela não é violenta. Violento é a pessoa que não interpreta ela da maneira como é, porque ela é a capoeira como todas as outras. Agora, a contribuição que ela deu sobre as demais capoeiras, né, depois da década de 90 para cá, que estimulou bastante o pessoal a treinar mais, se dedicar mais, se comprometer mais com a capoeira. E eu creio que todo mundo melhorou a sua prática a partir desse movimento. Inclusive aqui embaixo. Aqui, nem todo mundo tinha uma disciplina de treinar capoeira com o mesmo empenho que se tem hoje. Hoje eu vejo todo mundo bem treinado, todo mundo focado em aprimorar seus golpes, sua técnica. Então, eu acho que é por aí. E a capoeira contemporânea já veio com esse embasamento. Não que ela tenha sido melhor, porque o conteúdo, galera, é a capoeira de todo mundo. Não tem, tem mais conteúdo, eu não sei. Cada um busca o seu. Eu busco conteúdo em tudo que é capoeira. Eu aprendo com tudo que é capoeira. Então, a minha capoeira, ela é tudo. Não é a sua capoeira, o que eu vejo em você, o que eu vejo no mestre Padeira, no mestre Sombra. Então, tudo que eu absorvo, eu trago para a minha realidade, a menos que não me interesse. Mas o que me interessa e o que o meu corpo corresponde é o que eu faço. Então, se rotular um formato e você anular um outro saber, é reduzir. Eu faço minhas palavras do mestre Zulu de Brasília, quando ele diz que pensar numa boa capoeira é pensar em várias capoeiras. Então, estou nessa. E a Marta perguntou se é mais violenta, foi isso? Espera aí, corrigindo. Mestre Cabrito. Menina. Ah, sim, sobre as mulheres, eu lembrei. Isso. As mulheres, eu sempre tive muitas mulheres treinando comigo, desde o início. Inclusive, só para lembrar a vocês que a minha primeira turma que eu dei aula em 87 foi um grupo de mulheres. Porque naquela época as mulheres não praticavam capoeira em Caruaru. Aliás, tinha uma academia que tinha uma mulher. E na academia do meu mestre não tinha nenhuma. Aí surgiu uma proposta de mulheres jovens querendo treinar capoeira, mas não queria treinar com os homens. Aí o que o mestre fez? Separou um horário fechado para eu poder atender essas meninas. E eu comecei a dar aula para elas. Perdão, 88. Foi minha primeira turma de mulheres. E de lá para cá eu sempre tive muitas alunas. Elas tiveram uma aceitação e adaptação muito fácil. Porque a minha linguagem com a capoeira é muito fácil, muito acessível, muito acolhedora e, assim, muito cuidado com as pessoas, com mulher, criança, com todo mundo. Porque a técnica anula a violência. Então, você não apanha para aprender, você aprende para não apanhar.
Então, baseado nessa fala do senhor aí, nessa última fala, a gente poderia citar como exemplo aí aquela música do Mestre Liminha, né? A violência só usa quem quer. Se você domina, você não precisa usar. Exatamente. Mestre Liminha sabe o que estava falando, sabia o que falava, tá? Grande mestre. De fato. O Message, eu gostaria também aqui de fazer uns agradecimentos à galera que está aí acompanhando a nossa live aí nas redes sociais, o Daniel de Jesus, o Mestre Cleandes de São Paulo, o Mestre Pressinha, que hoje se encontra em Portugal, o Mestre Dílio, a Nath Gomes, o TK Borges, a Marta, o Augusto Reis, Mestre André, Elisângela Rocha, Senzala Grécia, Mestre Frade Mola, o João Renato, e a gente fica feliz saber que a galera vem acompanhando aí o trabalho e vem gostando do que vem sendo feito, tá bom? E a gente vai agora dar uma pausa para poder fazer um comercial e a gente volta rapidinho, galera. Já estamos voltando, hein? Já chama já. Aqui foi só a primeira parte. Adeus, adeus, eu vou me embora, eu vou com Deus, minha Nossa Senhora. Adeus, já vou. Adeus, eu vou. Adeus, adeus, eu vou me embora, eu vou com Deus, minha Nossa Senhora. Adeus, já vou. Adeus, eu vou. Não desligue, Você está na melhor. não mude, não desligue, essa é a melhor. Voz da Capoeira. A qualidade está no ar. Boa, galera. Estamos aqui de volta novamente para continuar esse bate-papo gostoso aí com o Mestre Caco, da Rede Anca Capoeira. E aproveitando, mestre, fala pra gente um pouquinho aí sobre Rede Anca Capoeira, que eu tenho certeza que é uma dúvida aí na cabeça de muitos. A gente vê as postagens do senhor, certo, sobre isso, sobre a Rede Anca, como surgiu, o que o idealizador, como que funciona. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Bom, a Rede Anca Capoeira, nós somos um coletivo, né? Primeiramente, rede é uma instituição regida por um conselho de mestres, não tem um mestre ou um presidente ou nada, não tem um líder. Então, o conselho que regulamenta a rede, somos uma divisão de núcleo e é uma organização horizontal. Então, o conselho representa essa horizontalidade. Então, cada mestre representa um núcleo e esses núcleos regulam seus trabalhos em suas regiões. No qual aqui sou núcleo Zumbu, aqui na Baixada Santista, e naturalmente regulo o meu trabalho aqui e os que me seguem. E a rede compõe tudo isso. Aí você pergunta, são grupos afiliados? Não, a rede não se afilia. O conselho é composto por 5 mestres, 4 mestres atualmente, no caso, eu, mestre Batateiro, mestre Franja, mestre Buiú. E para entrar um outro mestre, ele precisa ser convidado pelo conselho, e ele faz um período de adaptação, e depois desse período ele vai se adequar ao conselho ou não, tendo a possibilidade de criar um núcleo também, um outro núcleo. Mas ninguém se afilia. Eu vou me afiliar. Não, a gente convida ou é convidado. E a rede tem uma proposta também, essa ideia dos núcleos, é justamente para preservar a história de cada mestre, para que não fique uma coisa hegemônica, né? Todo mundo tem que fazer uma mesma capoeira,
seguir o mesmo método, pelo contrário, a gente preserva a história de cada mestre, toda a sua trajetória, sua formação, sua maneira de ensinar, todo o seu saber, ele se soma, se multiplica com o todo. E nós temos eventos individuais e coletivos, onde os mestres treinam, estudam, pesquisam, se reavaliam e multiplicam esses saberes. Seguimos alguns padrões, como de graduação e algumas nomenclaturas e uniformes, porém, a didática de aula de cada mestre é preservada, assim como sua história, e os seus mestres também. Poxa, legal, show de bola. Isso aí eu tenho certeza que era uma dúvida que muitos aqui da Baixada têm, logo quando o senhor surgiu, aí junto com a Rede Anca. Caramba, o que é a Rede Anca? A gente vê aí o mestre Caco falando tanto, e agora ficou bem explicativo. E eu acho que em especial a questão de vou me filiar à Rede Anca. Não. Vai ser convidado, certo, pelos integrantes que tem na Rede Anca, e aí, se você achar viável ao convite, você vem fazer parte, né, mestre? É mais ou menos isso que deu para entender. Por exemplo, de repente eu conheço alguém que se identificou com a proposta, quer conhecer e quer fazer parte. Primeiramente, digamos assim, eu vou apresentá-lo ao conselho. Aí eu faço uma carta convite para essa pessoa. O conselho vai avaliar a carta, vai trazer ele para uma reunião, para um evento. Ele vai se aproximar, vai conhecer, vai sentir qual é a vibração. E aí ele passa por um estágio de adaptação, efetivando, ele vai passar a ser um membro. É um cuidado que a gente tem para preservar tanto a história da pessoa, quanto a integridade do trabalho. Porque se você simplesmente está no intuito de crescer, você perde muito no futuro, lá na frente. Todo mundo perde. Banaliza o trabalho e banaliza a capoeira também. E uma outra questão também é sobre essa coisa de não seguir os padrões dos megas grupos, porque isso não fortalece a capoeira como um todo. A partir do instante que você é um mestre e entra num determinado grupo e o cara fala que tudo que você sabe não interessa mais, toda a sua história não tem mais valor, é deprimente você, enquanto mestre, ouvir que o seu saber não tem sentido ali, que não vale nada, ou tem que começar do zero. Então, a gente tem esse cuidado. E segue o aprendizado, todo mundo aprende com todo mundo. Poxa, legal, isso é importante, a gente saber que todos têm um pouquinho a contribuir um com o trabalho do outro. Isso é muito importante. Ô, mestre, a gente vai voltar aqui para as perguntas. O mestre André, ele está falando aqui. Em nossas conversas, sempre falamos da evolução individual e da capoeira no geral. Fale um pouco sobre a individualidade e, no geral, como está o senhor mestre, a capoeira. A evolução individual da capoeira e no geral. Individual por exemplo, eu não sei, não posso falar de todo mundo, mas eu digo assim, no geral, o que eu percebo é que as pessoas estão mais focadas em treinar, todo mundo mais treinado, cheio de disposição, estão prontos, se preparando para desafios, inclusive temos hoje aí muitos recursos, o pessoal treina musculação, fica mais potente, faz outras lutas também, para se tornar mais, para se encorajar e tudo mais. E fica aí buscando adversário, né? Adversário. Na realidade, isso também gera uma certa, entre aspas, um desencontro. Porque, veja bem, quando você incita o seu aluno a treinar para pegar fulano, ou para ir na aula de ciclano, ou para não sei o quê. Por um lado, estimula, você está estimulando o seu trabalho, o seu aluno a ser bom, entende? Só que quando a técnica chega num nível muito elevado, o cara está muito bom de capoeira, tecnicamente potente, e ele não entende o propósito maior da capoeira e as consequências disso, aí que está a arma. É um perigo.
Ou seja, vou ser mais claro. Um exemplo, antigamente, por falta de entendimento das coisas, ou até por um momento que nós vivemos, era muito comum o confronto. A gente, na academia de cabrita, a gente trocava pau e tal, às vezes se machucava, às vezes não, e às vezes criava uma afinidade a partir dali que rolava um entrosamento. E tinha aquele cara que você não se entrosava, que não correspondia ao seu jogo, era mais fraco, e você ia lá e batia no cara. Porque você era bom e o cara era ruim. Então tem gente que se apropria disso. Ah, eu estou treinando, o cara não estava bater nele. E bater para algumas pessoas é bater mesmo. É bater e quebrar o cara. Então esse quebrar é um perigo. Então se você não incutir nessa sua prática, nessa sua técnica, uma filosofia de coerência, de respeito e preservação do outro, você não eleva a capoeira. Você elevou uma técnica, uma intenção. Mas pensar na evolução da capoeira enquanto trabalhos e enquanto expressão popular, no intuito de fazê-la crescer ou aderir novos adeptos, isso aí separa, não agrega. Agora, se você tem pessoas com disponibilidade, disposição e com o mesmo intuito e fala, pô, vamos fazer um jogo duro, vamos treinar mais duro, aí tudo bem. Agora, levar isso como filosofia, para a sua realidade, buscando confronto, conflito, não cresce. Capoeira não cresce com isso. Então, é assim, pensar no indivíduo, sim, estamos num momento muito bom, com muitos acessos, muitas possibilidades de melhora, de técnica, até porque a internet hoje é uma ferramenta, o cara não precisa viajar muito para entender algumas coisas. Antigamente eu tinha que viajar toda semana para estar perto de alguns mestres, hoje se eu não quiser sair da minha casa, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo. Então, eu não vou ter o calor da roda, da energia, mas às vezes eu pego o conteúdo de uma aula, de um treino, enfim. Então, isso facilitou muito. Mas é importante a gente saber dialogar sobre a importância da capoeira além do momento que você está vivendo. Você não pode limitar a capoeira a uma roda ou a um jogo. Tem o antes e depois. E quanto aos trabalhos, realmente, a gente vê trabalhos que cresceram, que se estruturaram, assim, pelas pessoas que resistiram a tudo isso. Você é um exemplo disso, mestre André, o trabalho Mestre Bandeira, a Prof. Cinzala, entre tantos outros, resistiram a essa época maluca, todo mundo resistiu, as pessoas amadureceram com isso, já fazem hoje de uma maneira muito mais coerente e por isso estão aí. Agora, quem não pensou de uma forma mais coerente, não acompanhou os processos de evolução da humanidade, realmente parou lá atrás. Quem não parou foi interrompido. Vocês sabem disso. Tem muitos capoeiros que não conseguiram acompanhar e seguir com a gente até os dias de hoje. Não, isso aí é verdade. Aqueles que ainda estão naquele pensamento que chegar na roda de capoeira é só dar porrada de qualquer jeito, quebrar a cara do outro, ficou para trás. Isso é fato. Tem como base porque, de acordo com a fala do senhor, como o senhor mesmo falou, ficaram para trás, estão isolados e, infelizmente, acabam sendo eles mesmos se excluindo desse mundo vasto da capoeira. Isso aí é pura realidade. A Carol, do Engenho Velho, ela está mandando aqui. Mestre, gostaria de saber sobre a formação da bateria contemporânea. Qual é o segmento e o que é tocado? Olha, veja bem, eu vou falar pela minha escola, por exemplo, a gente segue a bateria com o mesmo embasamento da capoeira de Angola, não muda quase nada. Atualmente, damos ênfase ao toque de Angola e sobre o grande de Angola. Em alguns momentos, tocamos o toque da regional, da Iuna e da Benguela também, não com muita frequência hoje, mas tocamos. Normalmente com a bateria completa, mas em alguns momentos específicos, eu utilizo um berimbau e 2 pandeiros também para afirmar o fundamento da regional. No caso, seria a charanga, né? Sim. Ah, legal. O Fernando Xará, ele está falando aqui.
Está dizendo primeiro, para falar para o senhor, que ele o respeita e admira muito. E também está perguntando, mestre, como o senhor lida com a questão rítmica no seu trabalho? As questões básicas, início de roda, formação de bateria. Olha, já engatou uma pergunta na outra. Sim, sim. Então, como eu acabei de explicar, normalmente a gente faz um canto de entrada, a gente canta a ladainha, canta o corrido e dá andamento ao jogo. E, consequentemente, o ritmo vai se elevando, a gente sobe, mas nem tanto mantém uma cadência ali, no ritmo do São Bento Grande de Angola. A gente segue essa linguagem. Às vezes, não dá para sustentar o jogo de Angola quando não se tem gente competente para conduzir ali. Então, eu faço a ladainha em respeito ao ritual, canto o corrido, e no corrido eu dou uma acelerada, o pessoal faz um jogo mais dinâmico, dentro da capacidade deles. Agora, se tem um angoleiro, alguém que desenrola bem o jogo, a gente vai sustentar, preservando o ritual, para valorizar aquela presença ali daquele pessoal que tá contextualizando aquele jogo. E em outros momentos, Legal. a gente também faz diferente, a gente começa já com o ritmo em cima, quando tem, dependendo da situação, começa com o ritmo de meio para cima, ou com a bateria da regional também. Então, não tem uma coisa linear, ela oscila de acordo com a necessidade. Sim, sim. Mas, O Douglas Sorriso, ele está perguntando aqui, qual o significado da sigla ANCA? A ANCA, quer dizer, Associação Nacional de Capoeira e Cultura Afro-Brasileira. E no dialeto africano, mais precisamente na Nova Guiné, quer dizer comunhão. Comunhão, raiz forte também. Boa, show de bola. A gente vai agradecer aqui também mais uma galera aí que está acompanhando a gente. A Michele Carneiro, o Douglas Sorriso, a Chaveirinho, Mestrando Esquilo, Mestre Cícero, Anderson Capu, Mestre Eduardo, Mestre Cícero Tatu, Sinhá Capoeira, Mestre Bandeira, Yuma Game Boy, Marcela Sivério, Luciano Santana, Catuca, Leandro Souza contra Mestre Neguinho, Rô Peçanha, Aline, Professor Ivan, Mestre Nando, Pimenta Caravela, Pânico X, no Instagram o Mestre Franja, e temos também aqui hoje dando aquele apoio para a gente poder estar conseguindo aí realizar essa live, junto aqui na loja Evolução Capoeira, o Mestre Nando dando a força, a monitora Sara, o professor Caçula e o Gil da Evolução Capoeira, que é aquilo que eu sempre digo, o cabrito sozinho ele não consegue fazer isso. Isso aí é a junção de toda uma galera que se propõe a realizar algo, todos no mesmo intuito, que é estar trazendo algo de bom aí para o povo da capoeira, para a galera, certo? Sempre que possível, e alavancar ainda mais o nome capoeira, porque ela por si só já está lá em cima, e se a gente puder contribuir um pouquinho mais para que ela cresça mais ainda, então a intenção é essa, mestre. Ô mestre, agora uma dúvida minha. O senhor falou que assim, o senhor não treinou com ninguém da contemporânea. O senhor se interessou, o senhor gostou e o senhor foi buscando, certo? Mas dentro da capoeira contemporânea, o senhor teve alguma inspiração mesmo? Falar, caramba, esse aqui eu gosto desse trabalho que faz, a forma que conduz. O senhor teve alguma inspiração? Olha, na década de 80 eu tive o trabalho do Grupo Chapéu de Couro lá de Recife, Mestre Birilo. Então ali foi minha primeira inspiração e foi minha base. A base para essa movimentação veio de lá. E depois, ao longo da vida, a gente acaba tendo outras influências, né? Então, eu estive muito próximo do Mestre Ramos, da Senzala, pessoal do Mestre Peixinho, e entre outros. Mas, assim, a partir daquela base foi o que eu precisava ter um entendimento. Então, dentro daquele entendimento, eu compreendi que era o suficiente para me seguir. Para me seguir a minha proposta. Eu fui ajustando com o que eu já sabia, com a minha maneira de ver a capoeira,
e naturalmente a gente vai absorvendo com a vida outros elementos, mas que não sai daquele princípio. O princípio está ali, é o fundamento. Agora, se você perguntar, tem outros capoeiristas que eu gosto? Tem um monte aí que jogam muito, que trabalham bem, são vários. Show de bola. Mais uma dúvida, Messi, que eu tenho certeza aí que isso aí é uma dúvida de muitos. Quando a gente pega para estudar um pouquinho sobre a capoeira, a gente fala de Angola, poxa, o grande destaque da capoeira Angola, Messi Pastinha. Quando a gente fala sobre o criador da capoeira regional, Messi Bimba. E a capoeira contemporânea? Como que ela surgiu? Você poderia explicar para a gente, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um agradecimento aí ao mestre Franja, mestre Luciá, mestre Esquilo. Ambos são da rede, são Rede Anca Capoeira, mestre Franja e mestre Luciá são do Núcleo Abaeté de Campinas. Meus agradecimentos. O Esquilo é formado meu que vive no Chile. Enfim, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas já agradecendo a todos que estão presentes. Obrigado. Enfim, a capoeira contemporânea, os precursores desse trabalho no Brasil é a senzala do Rio de Janeiro, né? Então, a história deles, ela surge com a necessidade dos caras que eram universitários da zona sul do Rio de Janeiro, alguns acadêmicos, e eles tiveram alguns contatos com a capoeira, na época, com alguns mestres, e resolveram estudar e praticar a capoeira. E logo mais começaram a ter influência de mestres da capoeira regional, mestres da capoeira Angola, foram buscar fundamentos na Bahia, além de Rio de Janeiro e São Paulo, e ela foi se desenvolvendo a partir dessa conexão desses caras, que eram alunos ainda, e contribuição de mestres, como o mestre Leopoldina, mestre Baiano Azol, o próprio mestre Bimba, que eles tiveram lá na Academia do Mestre Bimba, mestre Pastinha, e tantos outros. Então, ela teve uma influência direta das duas linguagens, da capoeira Angola e da capoeira regional. E os nomes o mestre Paulo Flores, perdão se eu esqueci alguns nomes agora, que a cabeça já está falhando, mas enfim, mestre Gil Velho, mestre Paulo Flores, mestre Gato, Sorriso, mestre Peixinho, Nestor Capoeira, entre outros. Itamar. Enfim, ela surge com essa conexão desses jovens que vão treinando, e eles, naquela época, no Rio de Janeiro, por estarem focados no treinamento, como eu acabei de citar, eles foram aprimorando a técnica, ganhando essa performance, devido à insistência em praticar muito o movimento, praticar muita repetição. E também por ter tido influência das outras lutas, o padrão de ensino, a metodologia de ensino do karatê, na época, Kung Fu, por exemplo, os caras ficavam em filas e repetindo movimentos, como vocês devem saber, eles também trouxeram essa percepção para a capoeira, e assim se deu essa forma hegemônica de praticar a capoeira, porque antes deles não era assim. Era muito solto, cada um aprendia de um jeito. Não que eles estejam certos ou errados, mas a forma que eles desenvolveram foi essa. E a movimentação foi se sofisticando. Vocês observam que tem movimentos da capoeira de Angola, por exemplo, que a capoeira contemporânea se utiliza, com outra estética, que reflete o biotipo ou a dinâmica de treinamento que o cara tinha na época. Porém, não se distancia do contexto da capoeira como um todo. E ela só vem ganhar nome de capoeira contemporânea, não sei nem quando, porque na ideia deles era capoeira, eles não tinham a dimensão que estavam fazendo algo diferente, ou algo novo. Ela simplesmente vai ganhando uma conotação a partir das percepções de outras pessoas ao longo dos anos. Porque quando eu conheci esse movimento em 84 para 85, para mim era novo, na minha percepção. Mas já era algo que foi implantado no final dos anos 60 e foi se aprimorando. Então, em 84, para mim, era recente. Em São Paulo, em 95, era novidade. Em 92, quando eu cheguei, era novidade. Ninguém fazia. Aqui na Baixada também, em 94 era novidade, mas não era um movimento novo.
Porém, a gente não tinha essa nomenclatura, capoeira contemporânea. Era capoeira. Entende? Aí, quando eu cheguei aqui ainda, me chamaram de capoeira regional, por exemplo. Ó, o capo da capoeira regional. Aí, eu sou regional, quer dizer, eu também não sabia que era regional. Então, e depois eu fui saber que, entendeu? E depois eu fui saber que eu era contemporâneo, que eu também não me denominava como contemporâneo. Só que quando eu iniciei essa capoeira por alguns camaradas que tentavam me seduzir para aquela prática, eles diziam que eu era capoeira das antigas e que eu devia aprender a capoeira moderna. Isso lá em 84, 85. E eu disse, qual é a diferença? Aí o cara falou, a gente tem uma movimentação que vocês não fazem. Eu falei, mas é capoeira? O cara, eu falei, então a gente está no mesmo lugar. Ah, mas tu precisa melhorar. Eu falei, meu amigo, a vida toda eu vou melhorar, pode ter certeza. Eu não vou parar de treinar. Então é assim, eu aprendi os fundamentos, como eu volto a dizer, os fundamentos básicos, lá de Recife, ainda na época, aprimorei eles, incrementei com a minha técnica, com a minha prática, ao longo da vida até hoje, venho aperfeiçoando, venho introduzindo movimentos dentro do mesmo contexto, porque se você perguntar para mim o que é uma meia-lua de frente, você vai fazer igual e eu também. Cocorinha, eu vou fazer tudo. Agora, eu tenho alguns elementos que são particulares da minha prática, que às vezes não tem na sua, e vice-versa. Mas aí que está o sentido da capoeiragem. E também na capoeira contemporânea, que todo mundo faz, nem todo mundo joga igual. A minha capoeira não é igual a de outro grupo que você vê por aí. E já pela minha vivência. Então, a minha vivência é a minha capoeira. Talvez se eu entrasse num outro grupo, eu ia perder a minha vivência, eu ia ter que copiar. Então, você copiar é uma coisa. Por exemplo, eu poderia hoje me incorporar, copiar a movimentação de Angola, ou querer copiar a capoeira do Mestre Bandeira, por exemplo. Eu posso copiar a técnica essas duas técnicas, mas eu não vou ter a vivência. Então, a vivência, para mim, dizer eu sou um angoleiro, eu tenho que viver aquilo. Sim, então, a minha capoeira é minha vivência. Tem que estar ali dentro, senão fica difícil. Claro, então, eu pegar a movimentação de um outro mestre que eu não conheço, pegar o gesto dele de um outro grupo, porque aquele gesto é dele, meu irmão. Como é que eu vou trazer um gesto que não me representa? Eu posso fazer, mas não me representa, então é uma coisa fria. Agora, toda a minha expressão, ela vem de dentro. A minha expressão não vem de fora, ela vem de dentro de mim. Então, é sentida. O meu gesto é sentido, ele não é representado. Então, não dá para eu representar o que eu não sou. Eu não sou ator, eu sou jogador. E eu jogo com alma. Entende? Então, o bom da capoeira é isso, é que ela denuncia. Ela te denuncia em algum momento. Você não consegue representar sempre. Você precisa ser verdadeiro, ser você mesmo. Senão você não exerce. No contrário, você não exerce a capoeira. Até porque você sendo verdadeiro, fica mais fácil de se fazer a capoeira, né? É uma coisa mais natural. Fato. Exatamente. O mestre Idílio, ele está aqui. O senhor poderia explicar o sistema de graduação que o senhor utiliza e como acontece a troca de graduações até o último grau? Sim. Então, a gente tem as graduações de aluno, por exemplo. Começa na corda crua, primeiro ano, corda crua, depois crua e amarela, amarelo-laranja, laranja e azul, azul já é considerado um aluno graduado, aluno avançado. Depois vem azul e verde, que é uma cor intermediária. Depois vem a verde. Depois da verde já vem a verde e roxa, que já é monitor. Depois vem a roxa, instrutor. Roxa e marrom é a intermediária entre instrutor e professor. E a marrom é professor. Depois vem marrom e vermelha, que já é o intermédio entre professor e mestrando, que seria contramestre. Depois vem a vermelha, que é mestrando, e na sequência, mestre de corda vermelha e branca. E na próxima, na última, é corda branca.
é o último grau de mestre. Essas graduações iniciais, elas são de ano em ano, e algumas, dependendo do nível da pessoa, vai ficar 2 anos ou até mais. E da graduação de corda azul para diante, aí depende muito do empenho e do comprometimento de cada pessoa. Por exemplo, ninguém se forma professor aqui com menos de 10 anos de prática. Pelo contrário, tem pessoas que estão aí há 18, 19, 20 anos não se formaram ainda professor. Então, requer mesmo entendimento, pesquisa, estudo, dedicação, comprometimento com o trabalho e consigo mesmo. E para ser mestre, eu já não posso nem dizer, cada um tem seu tempo. Só sei que ninguém se forma mestre jovem aqui, não. Tem um tempo de aprendizado e, sobretudo, de reconhecimento pela comunidade da capoeira e trabalho e atuação na capoeira para ser mestre. É isso. Não sei se ele está dizendo aqui. Sim, com certeza. Com certeza respondeu. Agora a gente vai fazer um questionamento aqui do mestre Paulinho, da Senzala Grécia. Um número considerável de capoeiristas estão indo buscar recursos fora da capoeira. Foi pontuado a musculação. Até aí eu entendo, pois a maioria das atividades físicas não estou reduzindo a capoeira a isso. Jamais intentando treinar outras lutas para ter mais coragem. O senhor poderia pontuar melhor essa linha de pensamento, ou seja, a procura de outras lutas para uma complementação, o que seria? Olha, primeiramente eu vou respeitar a individualidade de cada um, porque é direito de cada um escolher fazer o que quer, como prática. Agora, se a pessoa está buscando uma outra luta para ter um aprofundamento na capoeira, é um desconto. Eu vou ser bem claro com vocês. Todo mundo pensa em evolução da capoeira. Bom, se for pensar em evolução da capoeira enquanto técnica, é infinito. É infinito. Então, se você pensa em melhorar a sua capoeira, só mergulhando nela. É como o oceano. Se você está na superfície, você só tem uma visão. Então, quanto mais aprofundamento, melhor você vai ter, melhor vai ser seu aproveitamento. Então, a minha vida foi e é dedicada à prática da capoeira. Se eu tiver que desviar meu tempo para outra luta, para melhorar a minha prática, eu não vou melhorar a minha prática. Eu posso até ficar mais bruto para enfrentar o mundo. Agora, para superar meus medos mais internos, eu preciso mergulhar em mim, superar minhas limitações físicas, mentais e psicológicas. E a capoeira nos permite a isso. Então, o desafio é estudar, pesquisar e treinar o que a capoeira tem, porque é infinito, é muita coisa, é muito rico. Agora, existem pessoas que acham que sim, porque, veja bem, eu venci o cara, eu fui na roda tal e me peguei com fulano, eu bati em ciclano, eu quebrei ciclano. Isso é a coisa mais fácil, galera. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ter em mim é a coisa mais fácil do mundo, qualquer um bate. Entendeu? Agredir alguém é muito fácil. Aliás, não precisa aprender nada para ser agressivo. A gente já nasce com agressividade. Agora, para compreender uma prática, precisa estudar, precisa treinar, precisa ter introspecção, interiorização e compreensão de si. E a capoeira é um convite. Fato, uma criança, a gente já nasce, né? Se você falar para a criança, dá um chute, a criança vai fazer isso, ponto. Isso aí é a pura realidade. O mestre André está perguntando aqui para o senhor, na sua opinião, qual a diferença da abadá do mestre Camisa para a senzala do mestre Peixinho do Rio? Olha, são aspectos pessoais, ideologias de cada um. O mestre Peixinho, por exemplo, eu tive contato com ele, era um cara altamente libertário, uma pessoa flexível, compreensiva, tinha uma visão da capoeira mais cultural,
No entanto, ele agregava todo aquele povo das comunidades, tinha um pensamento muito acolhedor e agregador. Então, uma pessoa mais libertária. E o comportamento do mestre Camisa é uma pessoa mais voltada para o desporto. É um cara muito focado na competição, na disputa e na imposição de uma ideia, ou seja, de uma capoeira de imposição. Então, as divergências deles começam por aí. E na prática reflete. Aí eu pergunto a você, você se sentiria mais confortável em onde? Na academia do mestre Peixinho ou do mestre Camisa? Então, fica aí a pergunta. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa questão do estar no lugar com a capoeira, alguém pode falar, mas qual é a capoeira mais forte, a senzala ou a do abadá? Velho, eu digo uma coisa para você, existe uma coisa de ambiente com a capoeira. Você pode jogar numa roda e numa academia que o pessoal te acolhe muito bem, te receba muito bem, e o jogo ser duro. Agora, a dureza começa antes da roda. Quando o cara te recebe mal, você já nem quer estar ali. Então, eu acho que esse senso cultural, afetivo, é a primeira carta de visita. Então, se você quer me receber na sua casa, você seja receptivo. O jogo é consequência, mas a sua recepção deve ser nobre, para que a gente se prepare para as surpresas da roda. Não sei se respondi. Já não tiver uma boa recepção, aí já complica tudo. Isso aí é a pura realidade. O contramestre Dodô, da Praia Grande, ele está aqui dizendo: mestre, como foi a sua adaptação para a capoeira contemporânea? E essa mudança para a corda, teve algum preconceito? Meu amigo, olha, como eu te falei para você, a adaptação, eu não tive dificuldade de me adaptar a nada, porque eu simplesmente absorvi. Eu sempre fui uma pessoa de muita fluidez com a capoeira, muita entrega com a capoeira. Então, eu não faço julgamento de bom e ruim, certo e errado, porque é o momento, é a inspiração. Eu me entrego para o jogo. Eu já vi gente dizer para mim que a minha ginga estava errada, ou que minha descida é diferente, ou que não sei o quê. Quer dizer, velho, é minha expressão natural, eu sou natural. Então, quando eu sou natural, a capoeira me acolhe e eu absorvo o que ela me oferece, o que ela me oferta, sem rotulação e sem seguir uma direção ditada por alguém. Então, a princípio, eu não tive nenhuma dificuldade de aprendizagem. Segundo, sobre a transição de cordão para corda, foi muito simples, porque eu já tinha autonomia de escolha, eu já estava seguindo meu trabalho. Então, foi só avisar para o meu mestre, eu estou mudando aqui por isso, isso e isso, e vamos seguir assim. Ele, tudo bem, eu sou seu mestre ainda? Claro, então pronto. E assim foi, assim é, e ele continua sendo meu mestre até aqui. E outra coisa, essa fluidez que eu falo para você, é horrível quando você acredita que um trabalho é o certo em relação à capoeira, ou contemporânea, qualquer que seja. Então, se você faz parte daquela escola, siga aquilo ali. Se você não faz parte, meu amigo, sinta a capoeira que está em você. Mas se permita aprender com todos. Porque não existe uma verdade em relação à capoeira. Agora você vê o que você significa. Eu me identifico com muitas formas de jogar capoeira. Eu adoro a capoeira da Senzala de Santos, adoro a capoeira do mestre Bandeira, em algumas instâncias, gosto do mestre André, do mestre Cabrito, enfim, de várias capoeiras. Eu gosto de ver jogar, admiro, aprecio, gostava de ver o mestre Valtinho jogando, enfim, aprendi com todo mundo, galera. Então, vocês vão ver minha aula, tem muito elemento das aulas de vocês, pronto, não me envergonhe de falar, entenderam? Agora, vocês vão ver muita coisa na minha capoeira que não é da capoeira de A nem de B, tem muito a ver com a minha própria expressão, entenderam? E esse é meu diferencial. Ah, mas está errado, quem disse? Vamos ver. É meio complexo falar o que está certo e o que está errado nos dias de hoje. Claro que é. Ô, mestre, uma curiosidade.
eu tenho visto algumas postagens do senhor, se eu não me engano, o nome é Power Capoeira. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor e o seu pessoal desenvolvem? Power Capoeira é uma prática de condicionamento físico, se utilizando de elementos da capoeira para o condicionamento físico, preservação de lesões, para o bem-estar e para a saúde e qualidade de vida. Uma prática voltada para pessoas que não são da capoeira, mais precisamente. Por exemplo, você tem aquela pessoa que adora capoeira, mas fala, eu não me vejo jogando capoeira, ou eu não tenho coragem, ou eu não me sinto bem naquela hora, mas eu gostaria de aprender aquele movimento. Então, essa prática é voltada para esse público. E quem desenvolveu isso, mais precisamente, foi a Michele Carneiro, que é minha esposa. Ela, com embasamento nas minhas práticas, juntamente com ela, e ela que aprimorou esse método, desenvolveu e capacitou vários professores no Brasil e fora também. E a gente vem utilizando isso como ferramenta de trabalho para agregar aquelas mães, familiares que querem melhorar a performance, mas não quer uma academia de musculação, não quer uma luta, mas quer se sentir parte também. Então é para isso. Não está relacionado à prática do jogo virtual, não tem nada a ver. E existe alguma certificação dentro desse Power Capoeira? Alguém que se interesse, eu quero aprender Power Capoeira, eu quero começar a dar aula de Power Capoeira. Existe alguma certificação, algum curso que a pessoa tem que fazer? Qual o procedimento? Sim, existe, temos uma plataforma que a pessoa faz os cursos, a formação todinha, que na realidade requer estudos, né? Tem uma planilha, uma planilha de estudo dentro da parte pedagógica, psicomotora, e a professora vai dando todo o embasamento, e a pessoa também faz as partes práticas, no momento virtual. Ela faz aula virtual, apresenta aulas no término do curso e conclui e responde os questionários que ali estão. Depois vai ser avaliada e ser certificada também. A formação pode ser feita presencial e online também. Legal. Ô mestre, tirando a formação capoeira do senhor, certo? Mestre de capoeira, a formação formal, o senhor teria algum outro tipo de formação formal ou não? Sim, eu me formei e trabalhei com logística por 10 anos na empresa. Esse foi o meu trabalho, o meu último trabalho. É a minha área. E atualmente também estou me capacitando na formação de yoga, que é uma prática que me faz muito bem, que eu gosto, e pretendo dar seguimento lá na frente, enquanto profissional. Legal. Show de E bola. só uma questão que eu deixei de pontuar. Desculpa. Diga. Eu ia falar sobre a Power Capoeira, que eu não concluí. É uma formação voltada só para quem é da capoeira. Então, o cara é capoeirista, ele quer ser... Se a pessoa não é da capoeira, ela não pode ser um professor de Power Capoeira. Ela tem que ter um embasamento da capoeira para poder fazer esse curso. No contrário, não pode. Show de bola. Então, ou seja, se eu tiver o interesse, certo? Qualquer pessoa, ela só pode fazer esse curso de Power Capoeira se ela tiver a formação dela como capoeirista. Mas ela tem que ser professor de capoeira ou ela, sendo aluno de capoeira, ela pode fazer o Power Capoeira? Se ele for um aluno avançado, que ele tenha capacidade de executar os movimentos e aprimorá-los, ele pode. Se for iniciante, não. Só que esse aluno avançado, ele vai ter que ter um aval do próprio mestre dele. Uma apresentação do mestre dele. Show de bola. Entendeu? O mestre André, ele mandou mais uma aqui pra gente. Nós temos vários ícones na Baixada. Mestre Curisco, Mestre Sombra, Mestre Bandeira. Ele está pedindo que o senhor falar um pouco sobre eles também e sobre competições. O que o senhor acha sobre as competições? Então, primeiramente vou falar sobre Mestre Curisco. O Mestre Curisco é uma pessoa, eu tive contatos com ele, assim, foram vários encontros.
nós não tivemos conversas aprofundadas, tivemos pouco tempo, mas é uma pessoa digna de respeito, de admiração por toda a história de dedicação à capoeira, pela postura que ele sempre teve, dentro e fora dos eventos. É uma pessoa íntegra, uma pessoa incrível, e enquanto capoeirista, da melhor qualidade. Eu sempre ouvi falar muito bem dele, em todo lugar que eu passei. Então, nós somos aqui banhados e agraciados com essas pessoas brilhantes, né? E Mestre Sombra, sem comentário, Mestre Sombra é nossa referência, um filósofo da capoeira, além de mestre, e uma figura humana invejável, assim, admirável. Então, estar do lado dele é sempre enriquecedor. E sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido na senzala. E cada vez que eu estou lá, é uma recarga de energia positiva, muito bom. E falando disso, eu já queria agradecer aí ao Egídio, que mandou a pergunta, o Xará, que referencia a senzala, e a mestre Balquinho, enfim. Mestre Curisco e mestre Sombra, porque ele perguntou, né? E sobre Mestre Bandeira, acho que eu já falei, eu sempre falo Mestre Bandeira. Mestre Bandeira, eu tenho um carinho, uma admiração gigantesca por ele, pela resistência que ele se mostra ser em toda a sua vida com a capoeira, seu comprometimento. E também quero dizer assim que é um cara inspirador, porque ele se fez capoeira pela capoeira mesmo. Luta, resistência, ensinamento e aprendizado, e querendo o melhor para a capoeira, como sempre quis, ao modo dele. E também mal compreendido. É mal compreendido, porque tem uma galera que acredita que ele é violento e agressivo. Eu nunca consegui ver agressividade nesse homem. Pelo contrário, eu vi muita vitalidade e disposição, e isso me instigava muito quando eu via e queria jogar, e jogamos muito. Foi sempre muito bom. E para compreender isso, a diferença entre agressividade e vitalidade, você precisa entender o que ele está ensinando ali. Porque o que aconteceu com muita gente foi que achava que era só chutar. Não, pelo contrário, o mestre deixou bem claro que o movimento é fluido, é entrada e saída, pergunta e resposta. Não tinha pontapé, tinha jogo, sempre teve jogo. Então, eu fico feliz que hoje as pessoas estão buscando isso, estão mais perto dele, entender melhor a linguagem dele, mas que há 20, 30 anos atrás era pouco compreendido, eu senti isso. E é um ganho para a gente poder ter essas pessoas por perto. Eu só digo a vocês que quem tiver acesso, que procurem não se limitar a jogar, mas para ouvir, entender. Então, tive muitas horas que eu passei muitas horas ouvindo o Mestre Sombra, passei infinitas horas conversando e escutando o Mestre Bandeira, inclusive, só para pontuar isso, teve uma vez que ele veio na minha casa, chegou aqui 8 horas da noite, ele foi embora às 5 horas da manhã. A gente conversando na mesa da minha casa aqui, tomando sucos de frutas a noite toda. Ficamos até bêbados de tanto suco. Mas foi incrível. Enfim, aprender com os mestres é sempre muito bom. Capoeira é pura ancestralidade e não tem como a gente falar da capoeira da Baixada e não citar esses nomes na nossa capoeira da Baixada. Isso aí não tem o que discutir, é indiscutível. A gente vai estar indo agora para mais um comercial, certo? E logo após a gente está voltando aí para o nosso último bloco de perguntas, certo? E mais uma vez, mestre, a gente agradece aí a presença, a participação do senhor aí, para poder estar de alguma forma contribuindo cada vez mais com a capoeira, tá? E a gente só tem a agradecer mesmo de coração a sua participação. A gente já volta, galerinha, e vamos preparando aí mais perguntas. Fiquem à vontade aí, sigam a gente nas redes sociais. Até daqui a pouco. Abre a rosa morena, abre a
Bote esse tema, abra a roda que eu quero ver. Capoeira é feita feira do mar, resplandecido, tal esplendor. Capoeira é terra, é fogo e ar, é com santo fé e muito amor. Capoeira é feita feira do mar, resplandecido, tal esplendor. Capoeira é terra, é fogo e ar, é com santo fé e muito amor. Vou cantar para Xangô, eu vou. Preto velho também vem. A melhor programação. Voz da Capoeira. A evolução da música. Ei, Madalena Rojão, põe a lenha no fogo pra fazer a maçã. Hoje é um dia de festa, alegria de coiopa. Salve, salve, galera. Estamos aí voltando mais uma vez aí, depois do comercial, para a gente poder tá vendo um pouquinho sobre esse trabalho que o mestre Caco desenvolve aí com a capoeira. E aproveitando, de acordo com o último comercial aí, mestre, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência aí fora do Brasil com a capoeira, os trabalhos que o senhor tem lá fora. Como que foi isso aí para a gente, por favor? Sim, sim. Eu tenho trabalho lá no Chile já há mais de 15, 16 anos no Chile. Quem está lá é o mestre Namisquilo. Foi um aluno daqui, que saiu daqui da Baixada, morava em Praia Grande, treinou comigo no Ouro e tal. E já está lá esses anos todos, um trabalho maravilhoso, estruturado, cara de responsa. Atua em escolas, projetos sociais, academias, e está fazendo sua vida por lá. E também na Espanha eu tenho hoje tem uma instrutora lá dando aula, que é a Alexandra, mas que já está lá desde 2006, já são 15 anos de capoeira lá em Madrid. No início quem primeiro foi para lá foi o professor Gigante, depois ficou um outro instrutor que era o Karatê, e acabou, quem continua com o trabalho firme lá é a Alexandra, e o Gigante segue em outra cidade lá, Palma de Mallorca, ambos na Espanha. E na Espanha foi assim, o trabalho que se manteve mais ênfase foi o trabalho com educação infantil, com a Alexandra. Ela se especializou nesses trabalhos no momento em que ninguém dava aula para criança em Madrid. Então, nós fomos pioneiros que trabalham com crianças, e ela se adaptou muito bem a essa prática, vem se aprimorando a cada ano, e tem muita aceitação, e hoje, desde 2012, com a crise econômica que teve por lá, as pessoas começaram a trabalhar com criança também, e tendo ela como referência. Então, nosso trabalho está muito consolidado nessa área, não que não tenha adultos, mas o foco forte mesmo em Madrid é com criança. E o trabalho é muito bem aceito, é admirável pela postura, seriedade e comprometimento que ela tem com a capoeira. E eu gosto muito de estar por lá, porque lá, onde eu estou na Europa, estou totalmente voltado para a capoeira, então dá para se dedicar muito à capoeira e às pessoas que praticam, e é sempre um aprendizado, muitas trocas de experiências, e é enriquecedor para a nossa cultura. Muito bom. E também temos um trabalho na Itália já há algum tempo, alguns em Roma, né? Só que esse rapaz lá é italiano, ele é instrutor, é peão. Já veio para cá algumas vezes, já tivemos junto várias vezes por lá. E ele segue um trabalho também com crianças e com adultos, já é diversificado o trabalho. Mas está bem consolidado também o trabalho lá. Esse menino que está lá, o peão, ele foi aluno do James. Vocês devem lembrar do James, mestre James. O James, ele se formou comigo. Quem formou ele a mestre fui eu, mesmo ele não tendo sido meu aluno. Ele foi aluno do canto. Quer dizer, ele foi aluno do mestre Parada, depois foi para o grupo do mestre Canhão, e começou a fazer o trabalho dele sozinho por muito tempo. E aí, nesse período, a gente estava em conexão por muitos anos. Ele veio na minha casa, estive lá em Roma várias vezes, e acabou que eu formei ele a mestre, porque ele já tinha alunos com a mesma graduação que ele, outra mestre, precisava se formar. E aí aconteceu. E esse peão, que era aluno dele, instrutor dele,
já está comigo desde essa época. Fora do país, o trabalho do senhor é Chile, Espanha e Itália, né? Esses 3 países. Isso, exatamente. Legal. O mestre Nando agora, como você vê o trabalho de alguns multiplicadores e educadores que trabalham em projetos sociais, onde as aulas são gratuitas, para quem vai buscá-las nessas instituições? Como o senhor enxerga esse tipo de trabalho? Olha, eu acho válido. Eu acho que todo trabalho sério tem uma finalidade, deve ser reconhecido. A minha preocupação é a seguinte, por exemplo, o que é trabalho social, né? Quando o cara, por exemplo, eu faço um trabalho social numa comunidade tal, quem está me pagando? Então, ninguém está me pagando. As crianças, por serem de projetos, também não podem pagar. Então, que tipo de serviço eu vou estar prestando a partir disso? Então, primeiramente, eu não estou sendo pago. Segundamente, eles não podem me pagar. Então, como que o trabalho desse sustenta? Como que eu vou me capacitar para estar atendendo às necessidades daquela criançada? Então, primeiramente, é assim, a gente precisa estar bem para poder fazer o bem. Se você não está no seu melhor momento, você não vai dar o melhor de você naquele trabalho que você está fazendo. Então, se eu não tenho o que dar, eu não vou dar. Então, primeiramente, eu preciso estar bem. Eu sempre fiz trabalho social. Dentro dos meus trabalhos, sempre atendi uma porcentagem de maneira voluntária. Mas quando dava. Quando não dava, eu não atendia. Quando não dava, eu não atendo. Porque não adianta, você faz um evento, você vai fazer um batizado, você quer dar uma aula, se você não está bem, se você não está recebendo de ninguém, você vai cobrar de quem para fazer aquele evento. Então, não é só financeiro, né? Se você não está bem emocionalmente ou financeiramente, você chega na aula como? Estado. Então, a gente precisa compreender que alguém precisa financiar esses trabalhos. A gente precisa se capacitar para que tenha financiamento de alguma instituição, dos órgãos públicos, enfim, para poder manter aquele projeto. Ou que alguém pague por aquelas crianças. No contrário, fica muito difícil. A gente faz, eu sei que existe, mas fica difícil. Mas, quem sou eu para dizer que ninguém deve fazer? Pelo contrário. Embora trabalhar. Baseado nessa fala do senhor, o trabalho que eu desenvolvo desde 98, lá na Escola Elza, em Cubatão, é um trabalho literalmente social, onde eu não tenho nenhum bônus para mim, ou seja, não recebo de ninguém, certo? E em época de evento, a gente conta aí com a parceria dos comerciantes que tem no bairro, as pessoas que a gente conhece, certo? E já tive oportunidade, sim, de dar aula em locais onde o poder financeiro das pessoas é bem melhor, mas eu, em particular, eu nunca quis. Meu foco sempre foi fazer essa parte social, até porque quando eu comecei também num projeto social com o Mestre Geraldo, na antiga Vila Parise, lá em Cubatão, né, no Plimec. Foi lá que eu comecei, eu, Mestre André, Mestre Beto, em geral. Mas é isso que o senhor falou mesmo. Se a gente não tiver um suporte por trás, fica difícil. Fica mesmo, eu falo porque já teve a oportunidade de eu tentar fazer um evento e ser muito difícil para a realização desse evento. Porque, infelizmente, ninguém dá uniforme de graça, ninguém dá graduação de graça. A gente chega lá, ó, eu quero uniforme, quero graduação. Ninguém dá, a gente tem que pagar, né? E aí a gente tem que correr atrás das parcerias para poder conseguir fazer a realização desses eventos. Mas legal. Mestre, a gente vai aqui para a última pergunta, seria do Douglas Sorriso. Mestre, como o senhor vê o preparo profissional dos mestres e professores? O senhor acha importante ter um bom preparo teórico, bom vocabulário e didático, ou o senhor acha isso algo secundário? Olha, veja bem, o preparo do intelecto, ele ajuda muito e às vezes
Tem gente que se apropria disso, inclusive. Tem pessoas que, por ter uma desenvoltura verbal um pouco melhor, subestima quem não tem. A oralidade tem seu valor também, porque tem mestres que são da oralidade, são pessoas mais simples, mas que trazem muito conteúdo dentro da capoeira e da vida. Então, são dois saberes que precisam caminhar juntos. Um não vai sem o outro, certo? Porém, a gente aceita, quando é de um mestre mais antigo, que ele não teve acessos, então é incontestável. Mas um cara da atualidade, ele precisa se aprimorar cada dia para poder acessar outras pessoas, outros ambientes e dialogar melhor sobre a sua prática. E ter um aprofundamento sobre a capoeira é compreender a vida, né? Porque ela não é um movimento paralelo, ela é integrada. Então, se você compreende a natureza, compreende a vida na sua subjetividade, e a sociedade, a política, enfim, o todo. A capoeira é tudo isso junto. Então, não dá para ser uma coisa alienante, fora desses contextos. Então, para a gente compreender a capoeira, precisa ter um estudo, uma pesquisa, um diálogo mais aprofundado em vários campos, vários segmentos, e trazer essas questões para a realidade da capoeira, para você poder se colocar, porque a capoeira está em todo lugar. Você não pode falar de capoeira sem falar de sociedade, de política. Eu busco eu tenho essa preocupação, enquanto mestre capoeira. Boa, legal, legal. E pode falar, mestre. E sobre o tema anterior, sobre os projetos sociais, eu queria só salientar uma questão, um pensamento que é assim: quando a gente atende um grupo desfavorecido, você se doa para beneficiar aquele grupo. Ótimo. Cada um na sua maneira de ajudar. Está valendo. Agora, quando isso vira um hábito, um vício, e você é um mestre de capoeira que se doa seu tempo para aquele grupo, e não é o mesmo, mas você fala, eu não vou cobrar. Aí tu não cobra de uma pessoa que já é adulta, tem seu trabalho, tem sua grana. Aquele cara, ele não paga para você, mas ele paga a musculação na academia, ele paga um uniforme de um jiu-jitsu ou de outra maneira, ele vai pagar. Ele só não paga capoeira. Então, essa cultura de não pagar para capoeira é justamente o que deprecia o valor de um mestre de capoeira. Então, a gente, enquanto mestre, se quer fazer trabalho social, ajuda quem não pode. Quem pode deve pagar, porque é a sua energia, seu tempo. E quem faz isso, quem dá aula de graça para quem pode pagar, certamente não está se valorizando. É o meu pensamento. Não, isso é fato, mestre. Eu comento muito na academia, às vezes, isso. O social, literalmente, é para aquela galera que, infelizmente, não tem a condição financeira. E, como o senhor falou aí, que capoeira não é um modo, é a vida, né? E, baseado nisso, muitas vezes a gente faz parte da vida dos alunos. A gente conhece pai, a gente conhece mãe, sabe o que o pai e a mãe faz, o que o aluno faz. E aí, dentro desses projetos, a gente consegue enxergar mesmo a galera que realmente não tem condições, certo? Aquela que você vai ter que literalmente correr atrás para apoiar, para ajudar. E sabe quem é a galera que vai comprar um tênis de R$1.000, vai para uma balada gastar R$500. Isso aí não tem o que discutir. Isso aí, a fala do senhor foi certeira. É fato. Dai a César o que é de César. Quem realmente a gente precisa ajudar, a gente vai ajudar. Agora, aqueles que têm condições, realmente tem que fazer o contrário. Tem que valorizar cada vez mais a capoeira e a pessoa que está à frente desse trabalho. Ô mestre, e assim, lembrando a fala que o senhor comentou aí, o trabalho que o Movimento Baixada vem desenvolvendo com a capoeira é esse. A união dos capoeiristas da Baixada e do mundo, fazendo aí cada vez mais com que a galera contribua com o trabalho do outro, que a galera possa buscar informação no trabalho do outro, que foi até um comentário que o senhor fez. O senhor procura buscar um pouquinho em cada lugar para, dentro disso, conseguir desenvolver o trabalho do senhor cada vez melhor e
melhorar a sua condição enquanto capoeirista. E é basicamente isso aí a intenção do Movimento Baixada. Eu costumo falar sempre aí nas lives que o Movimento Baixada não é o Mestre Cabrito, não é o Gil, não é o Professor Caçula, não. O Movimento Baixada são todos aqueles que, de alguma forma, contribuem aí para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Tira como base hoje. Hoje aqui, mais uma vez eu falo, auxiliando na realização dessa live, está o Mestre Nando, está o professor Caçula, está a monitora Sara, está o Gil, estou eu, está o senhor aí do outro lado, certo? E todos nós, de alguma forma, contribuindo aí com o engrandecimento da capoeira. E isso é gratificante. Lembrando que dentro do movimento a gente tem o professor Pivete, instrutor Pivete, tem o contramestre Choquito, certo? Tem o mestre Girassol, tem uma galera aí legal que, na medida do possível, eles sempre colaboram de alguma forma. Tem o monitor Tarso de São Vicente. Então, a intenção da galera é essa dentro do movimento. Aglutinar cada vez mais, segregar nunca. Que a gente entenda que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, certo? Agora, quando todos se propõem ao mesmo ideal, basicamente aí o que o senhor falou da rede ANCA, certo? Todos com o mesmo ideal, claro, cada um com as suas particularidades, mas todos com um foco só, que é o engrandecimento da capoeira, tá? Mestre, eu só tenho aí a agradecer, chegamos aí ao final, tá, de mais uma live aí, onde a galera, com certeza baseada no que a gente viu nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, na própria página da Rádio A Voz do Capoeira, certo? A galera tem gostado bastante, nos bastidores, a galera manda aí pra gente no privado, o que eles estão achando das lives, certo? E com certeza o senhor aí foi um nome muito cotado aí pelo pessoal, e eu tenho certeza absoluta que a galera que prestigiou hoje essa live curtiu aí a sua oratória, curtiu um pouco da sua história, tá? E a gente só tem mesmo a agradecer. Então, o senhor fica à vontade aí para fazer os seus agradecimentos, mestre. Bom, eu queria concluir duas coisas que eu acabei lembrando agora, que passou despercebido, foi sobre a parte de competição na capoeira. Eu acabei não falando sobre isso. Eu queria dizer que é uma coisa que eu, particularmente, não me identifico. Não me identifico com a competição. Mas eu valorizo e reconheço a importância disso. Então, é de suma importância, porque isso é uma ferramenta que motiva mesmo os jovens, a capoeira precisa de motivação. E hoje a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas na competição atingiram um nível muito melhor, muito elevado, tanto no conteúdo prático quanto na parte organizacional. Então, você faz trabalho de competição, que eu já concluí, quero parabenizá-lo. O mestre Bandeira e o Felipe vêm fazendo trabalhos maravilhosos na proposta deles também. E hoje está voltando aí o mestre Valdenor com proposta de competição, também acho isso muito válido. Eu acho que a gente precisa mesmo acreditar, cuidar cada vez mais disso, organizar cada vez mais, preparar nossos jovens, conscientizá-los da importância disso e dos cuidados que precisa ter para elevar a capoeira no campo esportivo. Então, isso é de grande valor. Acredito seriamente nisso aí. E outra coisa é sobre a capoeira lá fora. Eu já ouvi muita gente falar, mestres inclusive, em tal país o pessoal treina muito mais, gosta muito mais da capoeira que aqui. Isso é ilusão, galera. Que eles gostam, que eles treinam, sim. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que a realidade cotidiana dessas pessoas de lá é igual à nossa realidade aqui? Aos nossos alunos daqui? Então, é claro, se você tem um aluno bem nutrido, bem resolvido financeiramente, com a qualidade de vida bem resolvida, ele vai ter mais disposição para treinar, vai ter mais foco, com certeza. Agora, se a nossa realidade não é essa, isso vai refletir no treino, com certeza também.
Então, se você imaginar que as grandes potências mundiais no esporte não é o Brasil, é porque nós somos incapazes ou porque nós não temos estrutura para isso. Então, a capoeira também sofre isso. As questões sociais, educacionais, também nos afetam. Então, não podemos nos reduzir comparado a um outro grupo que se destaca, porque eles têm privilégios que nós não temos. Então, precisamos, enquanto capoeiristas, pensar que a capoeira é um ato político e nos fazer valer para reivindicar e lutar incansavelmente pelos nossos direitos. Fazer disso um coletivo realmente forte para nos potencializar e não para nos dividir. Porque nos dividir já foi uma estratégia do colonizador, desde quando trouxeram os primeiros grupos de África para cá. O que eles fizeram? Segregaram por idiomas ou por etnias, para não haver compatibilidade de ideias. Então já foi o primeiro golpe que nós tomamos. Segundo golpe, libertam, entre aspas, os negros escravizados, aglutinam eles em grupos diferentes e colocam eles como rivais. Isso começa desde os capatazes. E hoje, inconscientemente, já de anos para cá, a gente se torna rival um grupo do outro. E novamente caímos no golpe. Ah, eu sou melhor, eu sou diferente, e todo mundo mendigando coisas para sobreviver em capoeira. Se nós nos mostrássemos potentes como nós somos enquanto coletivo, a gente estaríamos no outro patamar. Então, a capoeira só vai ocupar o seu lugar com dignidade no nosso país quando a gente pensar e somar as forças que temos. Além da roda. Porque essa história de bater, de ser melhor, não leva ninguém a lugar nenhum. Acreditem nisso. A gente só vai ser melhor junto. Então, tudo que nos separa, nos enfraquece. Tudo que nos une, nos potencializa. Então, essa ação de vocês aí é louvável, porque já está contribuindo com a união e com o fortalecimento de uma classe. Então, vamos pensar cada vez mais nesse contexto de fortalecimento, de potencializar a capoeira. Tá? Esse é meu recado. Queria, de antemão, também agradecer a todos os camaradas, todos os amigos, amigas que estão aí presentes, e dizer que sou muito grato pela oportunidade, sou muito feliz de estar com vocês, e isso me valoriza, me estimula, porque a gente está numa pandemia e sem acesso a quase ninguém, e poder hoje estar compartilhando, sendo ouvido, acho que me fortalece bastante, me estimula a cada dia querer o melhor para mim e para os outros. E vou deixar um recado especial para vocês, que, pelo amor de Deus, não amenizem os cuidados. Os cuidados com a Covid é muito sério, galera. Eu estou vendo vocês postando aí fotos em grupos, sem máscara. Não espera acontecer para tomar cuidado, não. Já são 400 mil mortos no Brasil. Aí tem gente que está falando, não, mas estão exagerando os números. Se fosse 20, já era muito. Imagine 400. Imagine 20 que você conhece, ou um na sua família. Deus me livre. Então, não fica brincando de jogar capoeira sem máscara. Ah, mas está todo mundo... Não acredita. O vírus é invisível, galera. Se contagiar um, entenderam? Então, por favor, vamos se atentar, vamos tomar cuidado, ter paciência, que tudo vai voltar. Uma hora tudo passa, mas precisamos nos cuidar. É isso. Gratidão, galera. Obrigado. Desculpa aí alguma fala maldita, se aconteceu, mas a intenção não foi essa. Valeu, mestre, mais uma vez, muito obrigado, agradeço aí, e novamente falando que as lives é uma colaboração, uma parceria da Web Rádio A Voz da Capoeira, certo? Junto com o Movimento Baixada, tá? E nós só temos a agradecer mesmo de coração. E a você que
curte aí esse trabalho que vem sendo feito, se inscreve lá na página do A Voz do Capoeira, certo? Que a partir da próxima live nós teremos sorteios de brindes ao vivo e camisas do Movimento Baixada. É só chegar lá, se inscrever e na próxima live a gente já começa a fazer aí os sorteios. Mestre, mais uma vez aí muito obrigado, certo? Pela participação do senhor, pela presença aí, pela contribuição. A gente só tem a agradecer mesmo de coração, certo? E com certeza aí o que o senhor precisar da galera aí do Movimento Baixada, certo? É só dar um toque pra gente aí que a gente está à disposição para estar colaborando aí sempre um com o outro. Mais uma vez, galera que participou, obrigado de coração, certo? Sintam-se à vontade aí para as lives, para estar comentando, curtindo e compartilhando, certo? E agora de primeira mão aí, tá? Acabamos de ser informado aqui que a nossa próxima live será com o mestre Cícero Tatu, Capoeira Inclusiva, tá? Vai falar aí um pouquinho sobre esse trabalho, certo? Que é um trabalho show de bola, acabou de chegar aqui pra gente também, tá? Então, a gente só tem a agradecer, mestre, muito mesmo de coração, essa grande colaboração que o senhor deu aí pro trabalho hoje. Muito obrigado, fica com Deus, uma boa noite. E mais uma vez agradecer a galera que está aqui nos bastidores, que é o mestre Nando, a monitora Sara, o professor Caçula, certo? E o Gil da Evolução Capoeira. Galera, fica com Deus aí, até breve. Salve, mestre. Salve, salve. Obrigado.